Olha o Itajubá Entrevistas chegando, pessoal! Olha nesse ritmo, com o ritmo de dezembro, entrando o Natal. Hoje é dia 1º de dezembro, a gente entra no mês natalino, né? Que é aquele mês que a gente começa a encher, a renovar as nossas esperanças, né? A encher novamente os nossos corações. É tão gostoso esse clima de Natal, né? E eu costumo dizer que independente da sua religião, né? Eu acho que a gente já criou, assim, uma cultura realmente, já que chega o mês de dezembro, a gente já começa a entrar todo mundo no mesmo clima, né? E é muito gostoso. E é tão gostoso a gente também, é o último mês do ano, né? Tão gostoso a gente fazer aquele feedback do ano, ver que, né, deu certo do jeito que tinha que dar, tanta coisa que a gente aprendeu. É um encerramento de ciclo, né, para iniciar o ano, dar boas-vindas ao próximo ano. É gostoso, né? Querendo ou não, dezembro chega e dezembro renova as nossas expectativas, nossos sonhos. E é o momento de agradecer também. Não é verdade? Então, com esse clima natalino do Jingle Bell aí, a gente inicia o nosso programa Itajubá Entrevistas de hoje. Hoje é terça-feira, dia 1º de dezembro, e nós vamos iniciar o nosso programa Itajubá Entrevistas com vocês que estão sempre aí nos acompanhando. Obrigada pela companhia. Peço a vocês que, como sempre, compartilhem o programa para que essas informações cheguem a mais pessoas, com mais agilidade, a gente evite fake news, né? Vamos conversar sempre, passar a notícia verdadeira, válida, adiante, né? Sempre. Bom, nessas últimas semanas, quem está acompanhando Itajubá Entrevistas percebeu, né, e sabe que nós estamos chamando aqui, recebendo os vereadores. Olha, essa máscara hoje, eu tô falando, ela tá subindo e descendo. Acho que agora vai, hein? Vai? Vai, acho que agora vai. Então, quem está nos acompanhando sabe que nós estamos convidando os vereadores eleitos a estarem no programa aqui, para que vocês possam conhecê-los, né, mais intimamente, e também os seus projetos para o seu mandato em 2021. Hoje nós vamos conversar com o jovem vereador eleito, o Pedro Gama. Bom dia, Pedro. Bom dia, Drica. Bom dia a todos, a todas que nos acompanham. Agradeço, em primeiro lugar, o seu convite. Para mim é uma alegria imensa poder retornar ao seu programa, num contexto diferente agora, né, Drica? Retornar como vereador eleito. Sim. Vai ser muito bacana poder contar um pouco a experiência da eleição, a projeção do que a gente está esperando aí, né, para esses próximos anos. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo espaço. Para mim é uma alegria enorme. Que bom! E eu espero que você volte sempre, né? Como sempre, né? Você sempre está aqui, sempre que chama Pedro, ele aparece. Pode chamar, Drica, vamos estar sempre ao dispor. Que delícia, Pedro! Bom, o Pedro é advogado, né? Um jovem advogado. Você está com quantos anos, Pedro? 23 anos. 23 anos, gente. Danilo fez uma cara ali atrás da câmera. Só eu vi. 23, ele fez essa. Ó. Fiz essa cara, hein? 23 anos, mas eu acho que é a carinha que todo mundo faz, né? Você fala, 23 anos é jovem. E aí, então, vamos começar a conversar. Eu vou já fazer essa pergunta, porque eu acho que gente, essa máscara... Peraí, rapidinho, vou pedir licença para vocês um pouquinho, porque talvez ela esteja no lado errado. Ah, era. Quem já fez isso? Quem nunca? Quem nunca? Era isso, ela tem um cortezinho, né, certinho aqui, pontiagudo, e ela estava errada. Sabia que tinha coisa aqui errada. Bom, Pedro Gama, com 23 anos, Pedro, o que passou pela sua cabeça, né, de entrar tão cedo, vamos dizer assim, nesse caminho político? Olha, Drica, eu acho que a questão de entrar, de participar, de fazer política não é necessariamente uma questão de idade. Eu acho que o jovem itajubense, ele tem muito o que dizer sobre a situação da comunidade itajubense, ele tem muito o que dizer sobre os problemas da nossa cidade, ele tem muito o que apresentar em relação a alternativas, a soluções para esses problemas,
E é muito importante que a gente possa construir essa referência que o jovem deve sim participar da política, né? Então, apesar da idade, da pouca idade, digamos assim, para um cargo que é de uma responsabilidade muito grande, e eu tenho plena ciência dessa responsabilidade que eu estou carregando ao ser eleito um dos 11 vereadores de Itajubá, apesar desta enorme responsabilidade, nós temos que considerar que aos 23 anos é possível que você tenha uma visão formada em relação à sua cidade, em relação ao que você quer para a cidade, não apenas amanhã, mas daqui 10, daqui 20 anos, né? Então eu recebo esse dever, esse desafio, essa confiança com muita responsabilidade, né? Mas também com muita certeza de que ao longo deste tempo, eu acompanho política aqui há um bom tempo já, né? Depois a gente pode conversar um pouco mais sobre a minha trajetória. Mas ao longo dessa trajetória, eu acumulei alguma experiência que eu acredito que eu tenho a acrescentar para a cidade, né? E eu acho que o eleitor itajubense está confiando nessa força de vontade da juventude, nessa percepção de trazer ideias novas, de trazer práticas novas para a nossa cidade. E é isso que me motiva. Vamos falar então, vamos falar já, né, da sua trajetória. A gente vê realmente, inclusive eu acredito que quando você veio, eu não sei se foi a primeira vez, mas as primeiras vezes que você esteve aqui no programa, há tempos atrás, foi para falar também da sua, eu acho que eu vi coisa sua na página, eu acho que foi do Fala Juventude, né? Provavelmente, isso. E aí ali a gente pôde também conhecer um pouquinho da sua trajetória, né? Como que começou? Fala pra gente. Legal, Drica. Eu sou nascido e criado em Itajubá, né? Sou advogado, me formei em Direito na USP, atualmente estou terminando uma pós-graduação em Direito Constitucional e Administrativo. E meu interesse por política, ele vem ali desde o começo do ensino médio, ali quando eu tinha meus 15 anos de idade. Eu comecei a gostar de política, gostava já de história do Brasil, gostava dessas questões, passei a acompanhar mais de perto as sessões ordinárias na Câmara aqui da cidade. Cheguei a participar de um movimento, Drica, não sei se você vai se lembrar, que teve em Itajubá, ali nos anos de 2012, 2013, o Basta Itajubá, um coletivo de gente jovem que discutia questões da cidade, né? E aí, em 2014, eu tive a oportunidade de ir para o Parlamento Jovem Brasileiro, que é um programa da Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Passei um tempo em Brasília, eu fui presidente do Parlamento Jovem Brasileiro da minha edição. E aquilo me abriu portas, oportunidades e interesses muito grandes de compreender como a política ela é um instrumento importante de participação social, de como a gente tem a possibilidade de construir coisas legais na política. Apesar desse descrédito muito grande, né, desse processo de desgaste que a gente tem vivenciado na política brasileira nos últimos anos, o Parlamento Jovem Brasileiro me depositou uma esperança de que a política talvez ela tenha muitos problemas, mas ela também pode ser a solução, né? Depois disso eu fui cursei Direito na USP. É um curso em que a gente acaba inevitavelmente discutindo muitas questões relacionadas à política nacional. A Faculdade de Direito da USP é uma faculdade muito movimentada, não apenas do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista político, né? Muitos acontecimentos importantes de impacto nacional acontecem naquele espaço. E isso tudo eu acho que veio a agregar nesta minha experiência. Me formei, me tornei advogado, retornei para Itajubá e foi daí que eu tive esse insight, né? Putz, eu acho que eu tenho algo a acrescentar para minha cidade. Eu acho que toda essa minha experiência, essa minha vontade de fazer a diferença, essas ideias que eu construí ao longo desses anos, eu acho que podem de alguma forma agregar para a minha cidade, né? E isso foi me incentivando a decisão de sair candidato, porque não é uma decisão fácil, não é uma decisão que você toma de um dia para o outro. É um processo de amadurecimento mesmo, né? Eu penso que nós, cidadãos, temos muito a construir por nossa comunidade de diferentes formas. A política institucional, a candidatura, ser eleito é uma dessas formas, né? Sim. E eu apostei que o meu perfil poderia acrescentar, agregar algo para Itajubá dentro da política institucional. Isso me incentivou a sair candidato. Felizmente, e aqui, né, já um agradecimento a todas as pessoas que depositaram seu voto de confiança em mim. A população itajubense confiou nesse meu projeto, nesse meu trabalho. E eu espero nesses próximos 4 anos, com muita dedicação,
com muita inteligência, com muita transparência, poder retribuir com muito trabalho também essa percepção de renovação, de oxigenação que eu acho que nós estamos precisando em nossa Itajubá. Sim. Ao longo dessa sua trajetória, é interessante a gente falar ao longo, porque ele falou assim, gente, eu já terminei eu já sou um advogado formado, estou terminando agora uma pós, não sei o que mais. Assim, eu falei, gente, mas ele tem 23 anos. Quando que ele começou a estudar? Sua mãe não teve dó de você, te enfiou na escola muito cedo, porque, né, é uma bagagem bem grande, né? E aí a gente olha que quando a gente tem incentivo e está no caminho certo, como a gente consegue aproveitar com qualidade o nosso tempo, né? Como é possível isso. Então a gente olha um menino tão jovem, já com uma bagagem bem interessante e agora com uma responsa, né, grande também de ser um dos vereadores, de compor a Câmara Municipal. Dentro dessa sua trajetória, qual foi assim, os seus incentivos para que você seguisse os seus projetos e chegasse agora até onde você está agora? Olha, Drica, incentivo é o que não faltou de fato, né? Como eu disse para você, mesmo antes de entrar na faculdade, eu já tinha um interesse muito grande. Acho que essa oportunidade no Parlamento Jovem Brasileiro foi uma oportunidade, assim, um ponto muito marcante na minha vida, na minha trajetória, no meu interesse por política. E aqui o interesse surgiu, assim, você por si próprio? Sim. É lógico que, assim, eu tive pessoas na minha vida que me incentivaram muito, me apresentaram muitas coisas, né? Então, por exemplo, a professora Hélida, eu faço questão de mencionar a professora Hélida, ela foi uma professora que eu tive no ensino médio de História, que foi uma das grandes incentivadoras, né, nesse processo de acompanhar a política, e ela faz um trabalho bacana com seus alunos, de levar os alunos para conhecer a Câmara Municipal. Então, ela que me apresentou o programa do Parlamento Jovem Brasileiro. Então, foi ela? Sim. Então, assim, na vida, obviamente, a gente vai tendo pessoas. Ninguém constrói nada sozinho, né, Drica? Eu falo isso. Sim. Eu, digamos assim, não construí essa trajetória sozinho. Eu tive muita gente me ajudando. Eu tive minha família me proporcionando todas essas possibilidades, essa oportunidade de poder sair de Itajubá, sair de casa, estudar na faculdade que eu gostaria de ter estudado, né? Dentro da faculdade eu tenho professores que foram importantíssimos para a minha formação, não só acadêmica, mas profissional e também na vida pública. Eu tive amigos que me incentivaram muito dentro do movimento estudantil, na Faculdade de Direito da USP, eu aprendi muito também, né? E nesse período pós-formado, depois, quando eu comecei a advogar, também aqui em Itajubá, pessoas assim de diferentes grupos políticos, sabe, Drica, que se aproximaram, que viram um potencial na minha candidatura, que me incentivaram. Então, assim, eu acho que é aquilo que eu mencionei anteriormente, não é uma coisa que vem de um dia para o outro, não é que você cai de paraquedas, né? Eu acho que é uma construção que pouco a pouco você vai fazendo, até que chega um momento que você fala, acho que agora é a hora de tentar algo diferente, de tentar algo mais institucionalmente, né? E aqui eu tenho uma enorme gratidão a várias pessoas. Eu não vou nem começar a citar nome de pessoas, porque a gente sempre acaba esquecendo alguém, né? Mas é uma trajetória com muita gente envolvida, Sim, que bacana, né? A gente vê como o incentivo, a estrutura faz parte, né? E é muito importante. Esse programa, eu ouvi você falar da sua professora, né? Ouvimos você falar da sua professora, que levava vocês para conhecer o dia a dia da Câmara, a vida ali na Câmara. Isso é tão importante, gente, principalmente, vou falar isso em todos os programas, eu falo e vou continuar falando. Como é importante, porque nós somos um povo que a gente fala muito, uma frase muito triste, que é: eu não gosto de me envolver com política, né? E aí, é um dueto, é um duelo, na verdade, não é um dueto, é um duelo, na verdade, porque a nossa vida é política, né? Nós precisamos dessa política para tudo, né? Exatamente tudo. Então, assim, é muito triste e até muito perigoso a gente dizer isso, né? Eu não gosto de me envolver com a política, mas realmente a gente precisa dessa cultura, né? Da gente estar cada vez mais próximo, cada vez mais cedo
dentro da política, né? Próximo dela, mais íntimo, entendendo, né? Isso faz a diferença, né? Para que, e claro, como o Pedro falou, nós somos um povo que ainda, não é ainda, né? Nós estamos descrente um pouco da política, não por conta da política em si, que ela é linda, né? É ótima, porém por alguns maus políticos, né? Que aí a gente vem com esse cansaço, com essa fadiga, né? Com essa descrença, que termina muitas vezes em descrença, né? Enfim, mas o mais importante é realmente que a gente entenda que a gente precisa da política, que cada vez mais cedo, mais jovem, a gente tem que não só estar na política, como incentivar outras pessoas, né, a conhecer a política. Isso é importante e é isso que vai fazer essa mudança que a gente quer, né? Essa mudança que a gente espera. É por aí, né? Pela política, pela educação política, né? Enfim. Pedro, teve alguma bandeira dentro da sua campanha? Olha, Drica, essa é uma pergunta que surgia muito durante a campanha. Pedro, qual que é a sua bandeira, né? Porque em eleições, principalmente para vereador, existe o costume de serem candidaturas bem setorizadas, né? Ou é um candidato de um bairro determinado e a bandeira daquele candidato é um bairro, ou o candidato ele tem uma bandeira específica, né? Bandeira X, bandeira da saúde, bandeira da educação e tudo mais. Sim. A minha proposta de candidatura foi uma proposta de pensar a cidade, pensar a candidatura de uma maneira mais global, né? No sentido de que a cidade é uma só. Os problemas da cidade, eles se dialogam. Com certeza. E os setores distintos, eles se dialogam. É impossível, Drica, você falar sobre o meio ambiente, que é uma questão muito cara para o nosso partido, o Partido Verde, Sim. sem você falar de saúde pública. Porque quando você tem uma queimada descontrolada na cidade, isso também é uma questão de saúde pública, daquela pessoa idosa que está tendo problemas respiratórios por conta da queimada. Não tem como você falar de meio ambiente sem você falar de educação, né? Como que você vai preparar cidadãos mais conscientes da importância do desenvolvimento sustentável se você não trabalha a questão ambiental dentro das escolas municipais? Não tem como você falar sobre saúde pública sem falar de esporte e lazer, por exemplo. Afinal de contas, proporcionar espaços para a prática de esportes para todas as pessoas, crianças, adultos, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, é uma questão de saúde pública. Que é uma questão que você vai incentivar prevenção de doenças, né? Pessoas mais saudáveis. Não tem como você falar de mobilidade urbana sem falar de meio ambiente. Sendo que boa parte da emissão, né, de gases tóxicos nas cidades hoje são advindas da questão de mobilidade urbana. Então todos esses problemas eles estão muito relacionados, né? E a minha candidatura eu tentei construir justamente essa narrativa da gente começar a pensar os problemas da nossa Itajubá de uma maneira mais global, de uma maneira mais total, né? Por isso, para mim, é muito difícil responder qual é a bandeira exata da minha campanha. Assim, eu não defino que a minha candidatura e o meu mandato vá ter uma bandeira específica, né? O que eu quero é que a gente coloque na mesa todos esses nossos problemas e a gente discuta eles de verdade. Vamos discutir esses problemas de maneira fundamentada, de forma estrutural, como que a gente pode resolvê-los, né? Vamos chamar os setores interessados para conversar e vamos pensar de maneira aprofundada, fundamentada, todos esses problemas. Essa é a percepção que eu tenho, né? Sim. Logicamente, Drica, que ao longo do mandato é natural que a gente tenha maior afinidade por um tema do que por outro, né? Eu não quero colocar aqui como o dono da razão sobre todos os assuntos, até porque tem assuntos que o meu conhecimento é muito baixo, tem assuntos que o meu conhecimento é um pouco mais aprofundado, né? Então, se a gente for discutir, por exemplo, questão cultural, eu vou ter uma bagagem maior do que se a gente for discutir, por exemplo, uma questão de saúde mental, uma questão mais delimitada, né? Isso não significa que eu tenho que falar sobre tudo com uma maior profundidade, mas significa que eu tenho que estar disposto a conversar sobre todos esses problemas. Porque na Câmara Municipal vai cair na minha mesa todos esses problemas para eu decidir. Todas essas discussões vão aparecer na minha mesa, né? E você não pretende se isentar de nenhuma delas? Com certeza não, né? O representante é eleito para representar a população em todas as suas demandas. O representante eleito é um representante da cidade.
ele não é um representante do bairro XYZ, nem um representante do setor XYZ. Ele é um representante da população itajubense e que, portanto, tem que estar preparado para discutir todas essas questões. Eu fiz essa pergunta, né, e até cutuquei agora um pouquinho o Pedro, não por maldade não, mas é muito interessante a gente saber, né? Eu, dentro da campanha, ouvi muito coisas assim, eu não vou votar em tal pessoa porque ela tem tal bandeira, então ela vai só olhar para aquilo, né? Então é interessante a gente saber, e com certeza o que o Pedro falou, né, é muito coerente, né? Um vereador, ele tem que estar realmente zeloso com todas as questões, né? Porque a cidade, ela engloba todas essas questões, né? De saúde, de lazer, questões econômicas, todas a educação, todas elas fazem parte da responsabilidade da cidade e da responsabilidade do vereador também, né? Então é muito interessante. As bandeiras eu acho que nascem mesmo assim, da forma que o Pedro disse, às vezes é uma afinidade maior, né? Então mas isso não significa que vai ficar outros assuntos vai ficar aquém, né? Nem devem. Bom, meus queridos, a gente vai para um comercial, daqui a pouco a gente volta no clima natalino. A gente pode ir no clima natalino? Eu gostei de ficar dançando essa... Bota a musiquinha aí de Natal pra gente. A gente vai para os comerciais, ó. A gente vai para os nossos comerciais nesse clima natalino. Daqui a pouco a gente volta para seguir essa conversa gostosa aqui com o vereador eleito Pedro Gama. Não sai daí. No Central Park, nossos clientes contam com espaços para carros e motos, monitoramento com câmeras de segurança em todo o ambiente, por apenas R$ 3,00 a hora. Conheça também nosso serviço de lava-jato com lavagem a vapor, localizado em frente à Praça do Banco do Brasil, no centro de Itajubá. Telefone 99957-4477. Central Park, estacione aqui. Pizzaria São Vicente, a pizzaria do Toninho, lanches, pizzas e salgados, bairro Medicina. Diz que entrega 3622-2160. Quando você passar pelo Trevo do Capote, em Piranguinho, não deixe de conhecer o Portal da Mantiqueira. Tudo em artesanato, artes em metal, móveis rústicos e muito mais. Portal da Mantiqueira, no Trevo do Capote. Tenha sua própria bike e ganhe em vantagens. Saúde, economia, meio ambiente. A Bike Sport é a loja e oficina. Limpeza, manutenção e revisão. Peças e acessórios para as mais variadas marcas e modelos. E mais, monte a sua caiçara com as peças e a cor que você quiser. Facilita-se em até 10 vezes nos cartões. Bike Sport, em frente ao Major João Pereira. Telefone 3621-2268. WhatsApp 98875-2630. Doutor Nutrichan Salles, nutrição clínica, especialista em nutrição esportiva, consultoria em serviços de nutrição e alimentação. WhatsApp 98462-1944. 98406-2776. No Central Park, nossos clientes contam com espaços para carros e motos, monitoramento com câmeras de segurança em todo o ambiente, por apenas R$ 3,00 a hora. Conheça também nosso serviço de lava-jato com lavagem a vapor, localizado em frente à Praça do Banco do Brasil, no centro de Itajubá. Telefone
plantar uma árvore. Receita agora nessa época de Natal não falta, né? Oh, meu Deus do céu, ô época para comer, né? Tá joinha? Podemos seguir a nossa prosa aqui, né? Então tá, vê aí, aliás, se melhorou a situação. Maria Paula Feixas, ai, eu adoro ela. Aí. Maria Paula Feixas, ela, acho que ela cuidou da campanha do Marcelo, não cuidou? Do Marcelo Kraus? Acredito que sim. Um beijo para minha Maria Paula. Vamos seguir a nossa conversa. Compartilha aí, Ismael Ferreira César. Ismael tá sempre aqui com a gente, né, Ismael? Legal, obrigada. Bom, meus queridos, vamos seguir a nossa prosa com o vereador eleito Pedro Gama. Nós já tivemos aqui no programa o Silvio Vieira, o Marquinho Meirelles, que eu sempre pergunto, eu não sei se é Marquinho, se é Marquinhos, sempre erro aí. E também o Marcelo Kraus, que é um vereador reeleito do seu partido, né? O Silvio, que é do Silvio, meu que é do seu partido, verdade. Isso. Vamos falar um pouquinho dessa dupla? Vamos. A gente consegue falar um pouquinho dessa dupla? Bom, o Partido Verde, ele fez 2 cadeiras aí, então, né, com o Silvio Vieira, que é o nosso protetor incansável dos animais aqui, que tem um coração gigante, uma pessoa muito boa em todos os sentidos, né, que sempre teve também atento às causas, e também esteve aqui com a gente. Quem ainda não viu esse programa, pode ver também que está retido aí o vereador eleito Silvio Vieira. E também o Partido Verde fez uma outra cadeira, que foi o Pedro Gama. Vamos falar dessa dobradinha? O que você espera dessa dobradinha? São 2 vereadores que estão estreando, né? Uhum. O que você consegue ver dessa dupla aí? Olha, Drica, pra gente foi uma alegria muito grande poder ter sido eleitos juntos, né? Foram as 2 votações mais altas da Câmara de Vereadores e foi o único partido que conseguiu fazer 2 cadeiras, né? Todas as demais cadeiras foram cadeiras únicas de partidos. Sim. Então, logicamente que a gente fica com uma expectativa muito positiva no sentido de ter um colega de partido para conseguir trabalhar juntos, para conseguir, né, desenvolver ideias juntos, para andar juntos, né, em projetos que sejam interessantes para a nossa cidade. Nós do Partido Verde temos algum alinhamento em relação a temáticas que nós consideramos relevantes para a cidade, né, a questão do desenvolvimento sustentável, em relação à proteção do meio ambiente, mas logicamente são mandatos independentes, né? Não quer dizer que eu e o Silvio tenhamos que sempre necessariamente votar juntos, né, que nós vamos ter as nossas decisões amarradas pelo partido. Não é assim, né? Não é assim que funciona. São mandatos independentes, cada um tem seu caminho, cada um tem os seus projetos, mas é muito bacana poder ter um colega de partido como o Silvio, é uma pessoa, né, um amigo pessoal, um colega de campanha, de partido. Então é muito bacana ter essa parceria para construir projetos que sejam interessantes para a cidade. Eu fico muito feliz, né? Fico feliz pelo Partido Verde, fico feliz pelo Silvio e também, logicamente, pelo meu mandato, porque eu sei que lá dentro eu vou ter uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa muito inteligente para poder caminhar junto. É uma boa dobradinha, né? Vamos entrar nos seus projetos? Vamos entrar? Vamos fuçar os projetos de Pedro Gama? Vamos lá. Pessoal, dentro da sua campanha, quais foram os seus projetos, suas propostas? Legal, Drica. Assim, o ponto de partida, digamos assim, de projetos da minha campanha foi, em primeiro lugar, a gente compreender o que é a função de um vereador, né, Drica? A gente fala isso ao longo da campanha inteira, sim, mas é algo que é importante a gente falar também ao longo do mandato, né? O que um vereador pode e o que um vereador não pode fazer. E aqui, aquela lembrança básica, né, das 3 funções de um vereador, que é, em primeiro lugar, propor leis municipais, propor e aprovar legislações municipais, leis de interesse local, né? Em segundo lugar, fiscalizar o poder público, fiscalizar os gastos públicos, as contratações públicas, as ações da prefeitura. Em terceiro lugar, representar as demandas da população, abrir o diálogo com a população, auxiliar a população, os setores da população a se organizar e lutar pelas demandas desses setores, né? Bom, essas são as 3 funções básicas de um vereador.
Dentro dessas 3 funções, ao longo da campanha, eu discuti alguns projetos, né, pontuais que seriam interessantes da gente trabalhar na nossa cidade. É lógico, Drica, que muitos desses projetos vão depender de como a Câmara vai se articular, de como os grupos da Câmara vão conseguir dialogar, vão conseguir se articular, de como vai ser o diálogo com o Poder Executivo, mas algumas demandas pontuais que a gente precisa considerar. Então, por exemplo, no setor da cultura, eu identifico algumas legislações que precisam ser urgentemente revistas, né? 2 leis centrais aqui, o Plano Municipal da Cultura de 2015 e a Lei 3006 de 2013, que é a lei que instituiu o Sistema Municipal de Cultura. São legislações importantíssimas para o desenvolvimento cultural da cidade, mas que têm algumas falhas que precisam ser corrigidas, através de projeto de lei mesmo. Esse é um ponto interessante. Eu falei muito durante a campanha em relação à possibilidade da gente elaborar, via lei municipal, alguns planos municipais, Plano Municipal da Juventude, Plano Municipal do Meio Ambiente, Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que pelo Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, vai precisar ser feita até 2023. Então são projetos interessantes que podem ser discutidos junto à Câmara dos Vereadores, mesmo junto à Prefeitura, né? A gente tem exemplos de municípios que fazem planos municipais de mobilidade urbana via decreto, não via lei municipal. Então são ideias interessantes. A fiscalização rigorosa do Poder Executivo é uma pauta muito importante da gente levar em frente. E aqui é muito importante dizer, gente, que fiscalização rigorosa não é picuinha, não é ficar batendo boca, não é ficar arranjando defeito, não é ser oposição. Fiscalização rigorosa é simplesmente requerer o direito de todo cidadão, que é o direito à transparência, que é o direito de nós sabermos para onde estão indo os investimentos públicos, que é o direito de nós questionarmos por que determinada ação foi executada de tal forma e não desse jeito, né? Essa é uma função, talvez a função principal do Poder Legislativo seja justamente essa atuação de fiscalização do Poder Executivo. Que é uma função muito difícil, acaba que sendo muito difícil, né? E é muitas vezes confundida com picuinha, com briga. Não, são 2 coisas diferentes. É muito claro você identificar quando o vereador ele está fazendo oposição por oposição, só para fazer barulho, só para enfraquecer o Poder Executivo, e quando ele faz uma fiscalização séria, responsável, comprometida, fundamentada, com base na legalidade, com base na impessoalidade, com base em todos os princípios da administração pública, né? Então essa é uma atuação muito importante. E para essa atuação importante funcionar bem, é de extrema relevância que o Poder Legislativo ele seja de fato um poder autônomo em relação ao Poder Executivo. Essa, Drica, é o pressuposto da ideia de separação de poderes, né? Quando a gente fala de separação de poderes, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, 3 poderes independentes e harmônicos. Essa é uma outra expressão importante. Poderes independentes por quê? Porque eles não se confundem. A Câmara de Vereadores é uma coisa, tem as suas posições, tem suas competências. O Poder Executivo é outro, tem as suas funções e tem as suas competências. E é importante que eles se mantenham independentes. Mas também é importante que eles se mantenham harmônicos, que eles saibam conversar, que eles saibam dialogar, que os vereadores saibam apoiar os projetos do prefeito que sejam positivos para a cidade, não importando se o prefeito é do seu partido ou não é. Isso, na hora de decidir, não é o que deve ser considerado. Da mesma forma que também o vereador tem que atuar fiscalizando o prefeito, sendo ou não sendo do seu partido, né? Então, acho que essa construção dessa imagem de uma Câmara séria, independente, que funcione de maneira harmônica com o Poder Executivo, é que nós precisamos resgatar em Itajubá. E isso vai ser importantíssimo para o bom funcionamento da política, para a boa atuação do Poder Executivo, para a boa atuação do Poder Legislativo. Todo mundo tem a ganhar, Drica, com essa função, com essa atuação independente, harmônica, né? Então essa é uma segunda questão muito importante que eu gostaria e quero e vou pautar ao longo do meu mandato. E logicamente, Drica, a ideia de representar os distintos setores da comunidade, né? As portas do gabinete têm que estar abertas para a gente ouvir diferentes setores. Ouvir os comerciantes, a gente tem uma questão de desemprego muito séria em Itajubá hoje, né? Isso durante a campanha, isso é muito perceptível. Então, vamos conversar com os comerciantes, vamos conversar com os sindicatos, vamos conversar com os pequenos produtores de Itajubá, vamos ver o que a gente pode fazer. Então, essa função de
de intermediar mesmo demandas da população junto com o poder público, é um outro aspecto importantíssimo da atuação de um vereador, né? Eu estou planejando, já para o primeiro ano de mandato também, a criação de um gabinete itinerante para que a gente possa ir nos bairros, conversar com as pessoas, ouvir as demandas. Então, assim, é lógico que agora não é momento da gente fazer promessas. Durante a minha campanha eu não fiz promessa nenhuma, porque eu acho que não é essa a palavra. Acho que a campanha é um momento de discutir projetos, quais são os problemas da cidade, o que a gente pode apresentar, propor para solucionar esses problemas. Isso é muito diferente de promessa, né? Até porque a gente sabe que nenhum vereador faz nada sozinho, a gente depende dos nossos colegas de Câmara, a gente depende de um bom diálogo junto ao Poder Executivo, a gente depende de um bom diálogo com a sociedade civil. Então acho que esse é o momento, né, de organizar o que a gente pode fazer, conversar com os distintos setores e começar a construir. Construir com todo mundo. Esse gabinete itinerante é muito bacana. Não precisa nem ser uma promessa, né? Porque não é tão difícil de fazer. É mais mesmo a boa vontade. Boa vontade, organização, planejamento, pensar num formato certinho e colocar em prática. Independe de outros vereadores, depende, né? Só mesmo a boa vontade. E é tão importante porque a gente percebe, às vezes a gente fala assim, mas pra quê? Né? Porque assim, a maioria, isso é constatado, gente, isso é um fato. A maioria das pessoas não sabem ou elas não vão ao gabinete do vereador, à Câmara, e algumas não sabem nem que podem ir. Essa é uma realidade. Então eu ouço muito assim um desequilíbrio entre hoje a gente falar assim, nossa, mas hoje a gente tem tanta tecnologia, a gente vê as reuniões da Câmara pelo telefone, né, pelo seu computador, enfim, pelo seu dispositivo. Mas ainda hoje agora a gente tem esse duelo, a gente tem essas possibilidades muito mais acessíveis, porém a gente ainda tem uma grande parcela, talvez a maior, uma parcela muito pesada, muito maciça, das pessoas que ainda não sabem os seus direitos, né? Não sabe, tem pessoa que não sabe realmente que ela pode ter sim um diálogo com o vereador, né? Ir na Câmara, marcar um horário, né? Levar a sua proposta, levar a sua necessidade. Muitas pessoas não sabem, outras têm vergonha de ir, outras acham que não devem. E é verdade, gente. É verdade isso. A gente andou por aí, a gente sabe disso. É muito verdade. Então é muito legal, é uma troca de experiência muito grande esse gabinete itinerante. Viu? Parabéns. Eu acho muito interessante isso. A gente vê o vereador dentro do nosso bairro, né, caminhando por aquela rua, né, olhando os nossos problemas diários, que às vezes são coisas tão fáceis de resolver, ou não, tanto faz, mas é um problema cotidiano, né, que já entrou um, já saiu outro e tal, e aquilo nunca foi resolvido, mas a gente vê o vereador dentro do seu bairro te ouvindo do seu lado, isso aí não tem paga. Com certeza a gente já começa até a mexer naquela coisa que a gente estava falando lá no primeiro quadro, que é aproximar a política da população, né? A gente ter mesmo esse contato mais íntimo com a política. Eu acho que é aí que a gente vai começar mesmo a reconstruir, né? Ou então seguir uma construção boa de relacionamento com a política e com a população. E com certeza as consequências são maravilhosas, né? Vamos conseguir muito mais coisas assim. Parabéns. E vamos colocar em prática agora, né, Drica? Vamos construir um modelo que seja bacana, que seja adequado. É lógico que o problema da pandemia está aí também, é um fator que a gente tem que pensar, né, em como isso vai ser construído, mas com certeza é uma ideia bacana que aí para o primeiro ano de mandato, se tudo der certo, a gente já vai estar colocando em prática. Que delícia. Que bom, que bom. Bom, a gente está acabando aí? A gente não quer acabar, porque tem coisa para falar aqui, gente. Tô nervosa. A gente não quer. Mas vamos fazer as nossas interações finais? Vamos sim, Drica. Ficou alguma coisa aí para trás que é interessante, que você queira falar? Eu acho que a gente conseguiu conversar bastante, né? Com certeza. Né, agradecer novamente o espaço, agradecer a todos, a todas que nos acompanharam. Eu acho que é muito importante, né, que esse contato com a população, que esse contato com as pessoas continue.
É óbvio que nesse período pós-eleição, né, são muitas mensagens aqui nas redes sociais. Você já conseguiu responder as pessoas? Estou fazendo questão de responder todos, né? Às vezes a gente demora um pouquinho, mas é muito bacana continuar esse contato, continuar conversando com as pessoas, continuar apresentando, né, o nosso projeto para a cidade. Então, para mim, é muito importante ter esse espaço, então eu agradeço muito novamente o convite. De nada. E já fica aqui a oportunidade, sempre quiser chamar, a gente, né, já acerta um horário. Para mim vai ser sempre uma alegria muito grande poder vir aqui conversar, né, sobre projetos para nossa cidade, sobre o que a gente está fazendo e pode fazer para Itajubá. Que delícia, né? E é muito bom a gente... Ai, eu quero só fazer um PS rapidinho, pode? Já me olhou assim. Mas é rápido. É só para falar da juventude que eu acho interessante, né? Porque em uma das coisas que o Pedro falou sobre a parte de lazer, da cultura, esses dias eu estava conversando com os jovens, né? Porque como eu sou jovem, eu converso com pessoas jovens. Mas assim, eu gosto muito de... A gente tem que andar pelos mundos, né? Por todos eles. E aí a gente estava conversando e eu falei assim... e a gente fazendo um balanço. Gente, eu tenho 38 anos, né? Lá nos meus 17, né? Quando a gente começa a sair mais e tudo mais. Eu sou itajubense, né? Morei toda a minha vida aqui. E a gente fazendo um balanço, eu falo, gente, o que mudou do jovem, né? Da minha época para o jovem de hoje em dia? Na questão de trabalho, na questão de lazer também, principalmente, né? E é um dos motivos, esses dois pontos, é um dos motivos que tira muito o jovem, que faz o jovem pensar em sair da sua cidade, sair daqui de Itajubá. Porque são coisas que a gente percebeu, viveu ao longo dos anos, que realmente não teve um olhar muito zeloso, não, para essa juventude, sabe? Então eu falo, gente, tem coisas que eu fazia como lazer há tanto tempo atrás, que hoje em dia continua sendo o único lazer. Eu falo, mas como que pode, né? Então, assim, tem que evoluir, tem que ter esse olhar zeloso pela juventude, né? Porque depois é fácil a gente falar, foi fazer tal coisa, tá infringindo lei, tá... Mas a gente tem que dar uma estrutura, né? Para que depois a gente não colhe esses maus frutos, porque tem, né? Então, é muito interessante, eu acho que você como um jovem, uma jovem promessa... Bonitinho falar isso. Você como um jovem vereador, eu acho que você vai conseguir também ter esse olhar. Já é uma das suas ideias, né? Sempre foi ter esse olhar zeloso pelo jovem de Itajubá, que merece, né? Tá meio de canto aí esse jovem, né? Vamos combinar. Bom, conversa boa, aberta, tranquila aqui com o vereador Pedro Gama, com o vereador eleito Pedro Gama, que começa o seu mandato em 2021, para terminar de cair a ficha, né, Pedro? Pois é. E aí serão 4 anos que eu te desejo muito sucesso, muita fibra, muita vontade, muita saúde, né, em todos os seus aspectos, para que você possa realmente fazer o melhor para nós itajubenses. Muito obrigado, Drica. A gente vai estar junto aí nesses próximos anos. Pode ter certeza disso. Que delícia. Obrigado, viu, por aceitar o convite hoje também. Eu que agradeço, Drica. Um abraço para todo mundo. Abraço, gente. Bom, nós vamos terminando a nossa Itajubá Entrevistas de hoje. Eu espero você amanhã aqui para a gente poder conversar um pouco mais. Amanhã nós vamos receber o vereador eleito Robson Vaz, certo? E eu espero você. A cabeça da tia é boa, né? Você vê? Robson Vaz amanhã no programa para conversar um pouco sobre as suas propostas para o seu mandato de 2021. Certo? Eu espero vocês aqui. Até mais. No clima de Natal. Bota a musiquinha de Natal. Eu vou trazer um Papai Noelzinho para deixar aqui. Não fica bonitinho? Faz assim, ó, Pedrinho. Vamos nesse clima de Natal. De corações de espelho. Todos aqueles votos, né, de caridade, todos aqueles votos que a gente espera renovar.